Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Conversa na Galley. Eu sou a Carla e hoje eu estou aqui com o Cosme. Boa noite, Cosme. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Rômulo e Jéssica. Boa Eu estou noite, aqui com tudo a bem? Jéssica. Boa noite, Jéssica. Boa noite! Gente, hoje a gente está aqui para entrevistar o Rômulo. O Rômulo, ele que é piloto comercial de avião, graduado em turismo pela Universidade de Fortaleza, especializado em docência do ensino profissional pelo SENAC, formado em Business Coaching pela Febracis. Falei certo, Rômulo? Febracis. Febracis. Gestor responsável pela Interline, que é uma escola de aviação maravilhosa em Fortaleza, e especializado em consultoria e gestão, além de palestrante. É um currículo completo, hein, Rômulo? É uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês, aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência, e eu agradeço a todos que estão participando aqui e desejo muito sucesso a todos vocês aí do Conversa na Gala e todos os participantes. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. E a gente que agradece. Rômulo, já é de praxe, tá? Já é a nossa pergunta aí, desde que o Conversa na Gala era um embriãozinho. A gente quer saber sobre você, como foi que surgiu essa paixão pela aviação. Conta um pouquinho da tua história para a gente, que tá todo mundo curioso para saber agora. Eu vou tentar resumir bastante, ser bem objetivo, né? A minha paixão pela aviação começou desde criança, né? Quando eu morava na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e tinha uma vista para o aeroporto do Galeão. Depois eu fui morar em outros bairros, mas o tempo que eu morei lá quando eu era criancinha, eu lembro muito bem, principalmente das aeronaves da Varig. Eu sempre fui muito fã da Varig, né? Eu tinha as revistinhas do Variguinho, eu tinha o boneco de pelúcia do Variguinho, eu tinha pôster da Varig no meu quarto, e nem os meus pais entendiam aquela coisa, aquele amor roxo pela Varig. Nossa, parecia que de repente, mas meu Deus do céu, como é que ele de repente gostou tanto de uma empresa aérea, e quando passava aqueles comerciais da Varig, né, daquela estrelinha no céu, e quando a Varig começou a voar para o Japão, então eu comecei a colecionar chaveirinhos e coisas da Varig e tal, e eu sempre fui muito doido por avião, sempre, meus principais brinquedos eram avião, assim, estava no sangue, que eu iria realmente seguir esse destino, né? Só que aí a vida foi levando a gente para alguns caminhos diferentes. Eu, quando fiz 18 anos, eu me alistei na aeronáutica, e entrei realmente na aeronáutica como soldado, mas achando que lá eu ia ser piloto, e não foi bem aquilo. E depois eu vim descobrir que eu tinha que fazer alguns concursos, né? Concurso da Academia da Força Aérea, ou a Escola de Preparação para Cadetes do Ar, enfim. Mas eu não passei nesses concursos porque eu não estudei suficiente, o que era para passar nesses concursos, enfim. E aí eu fui tentar fazer faculdade, né? Esse sonho ficou um pouco mais aberto, digamos assim, né? Eu falei, acho que isso é um sonho um pouco distante e tal. E eu pensava, um pouco imaturo ainda, e sem informação, eu pensava que para ser piloto, primeiramente você tinha que passar pela aeronáutica. Você tinha que ser militar, tinha que ser aviador da aeronáutica e tal, para depois ir para uma companhia aérea. Pura falta de informação. E fui fazer faculdade, né? Terminei o terceiro ano do ensino médio, não tinha passado nesses concursos, e fui tentar uma faculdade. Eu falei assim, nossa, a faculdade que me deixa mais próximo assim, dessa área de aviação, aeroporto e tal, faculdade de turismo. Uma área que eu também adoro, amo turismo, né? Gosto muito, já trabalhei, já tive agência de turismo, já trabalhei numa das maiores agências de turismo do Brasil, já fui agente de viagens também, né? Se tratando de viagens, aviação, então tá tudo no sangue. Então eu terminei a faculdade, eu concluí a faculdade como monitor, fui monitor bolsista da faculdade do segundo ao último semestre. Eu fiz a faculdade gratuita, eu só paguei o primeiro semestre porque eu fui monitor e concluí a faculdade. E o meu primeiro estágio na faculdade foi na CVC Viagens, acho que todo mundo conhece, uma das maiores agências de turismo do Brasil. E eu trabalhava no operacional, trabalhava no aeroporto, né? Recebendo os turistas, encaminhando para os hotéis, para fazer os passeios aqui que tem Fortaleza, que Fortaleza é uma cidade maravilhosa, quem não conhece tem que conhecer, né? O Beach Park, Jericoacoara, então a gente sempre mandava, eu sempre gerenciava essas operações.
E como eu trabalhava no aeroporto e eu visitava muitas companhias aéreas, principalmente a TAM, na época que não era a Latam virou 2016, 2017, então ainda era TAM Linhas Aéreas ainda, com os aeronaves Fokker 100, e eu fiz muita amizade com o pessoal lá dentro da TAM, porque eu ia buscar informações de vouchers, de troca de bilhetes, essas coisas. Fiz muita amizade e a principal amizade que eu fiz lá dentro foi com a gerente da TAM, Dona Regina, uma pessoa que em todas as vezes que eu tenho a oportunidade de contar a minha história, eu menciono ela, que ela é uma pessoa maravilhosa. Até hoje nós somos amigos, aprendi muito com ela. A Dona Regina, ela na época era a gerente da TAM com o seu Edmilson, que na época era o esposo dela, eram os representantes da TAM aqui em Fortaleza. E eles gostavam muito do meu trabalho. E ela vivia falando, quando eu via lá, ó, eu vou te pegar para trabalhar com a gente, eu vou te pegar para trabalhar com a gente. Aí eu falei, olha, eu estou à disposição, eu sou doido para ser piloto, sempre foi meu sonho de criança ser piloto e tal, e trabalhar aqui com vocês, eu acho que pode ser que reaproxime o meu sonho. E aí, de repente, um dia eu estava trabalhando lá, ela falou assim, Rômulo, abriu uma vaga de estágio aqui para a TAM, pelo CAA, que é o Centro Integrado Empresa Escola, eu acho que é isso o nome. Isso mesmo. Né? E eu fui me inscrever no CAA e fiz o processo seletivo e passei para a TAM para ser estagiário. Então, eu saí do meu trabalho de carteira assinada na CVC, que eu tinha, ganhava bem, né, para ir para a TAM para ser estagiário. Eu não conseguia conciliar os dois. E eu fui, né? Eu fui, segui meu coração mandou ir para a TAM e eu fui para a TAM. Né? Isso era no dia 1º de julho de 2004. Eu acho que vocês aí que são bem jovens ainda eram crianças nesse tempo, né? Porque vocês são jovens, né? Todos vocês são jovens. Eu acho que a maioria de vocês eram crianças nesse tempo, 2004, né? Então, foi o meu primeiro emprego na aviação como estagiário. 1º de julho de 2004 foi muito engraçado. No primeiro dia de trabalho, estava tendo uma contingência no aeroporto, um voo cancelado. Eu chegando para trabalhar, os passageiros todos batendo no balcão, pedindo explicações, querendo reacomodações nos voos, e eu, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Né? Apesar de já ter visto aquilo ali quando trabalhava na CVC no aeroporto, mas não de forma tão efetiva. E eu fui admitido como estagiário da TAM, e em 3 meses eu já fui contratado. Né? Em 3 meses a dona Regina me chamou para assinar minha carteira. Ela me chamou na sala dela, Rômulo, final da tarde na minha sala. Eu falei, pronto, vou ser demitido. Eu acho que eu fiz alguma besteira. Não, e ela falou, olha, a gente gosta muito do seu trabalho, você se desenvolve muito rápido e a gente percebe assim o quanto você gosta disso que você está fazendo. Às vezes você esquece até a hora de ir embora. E a gente quer trabalhar, quer que você venha trabalhar com a gente aqui de forma efetiva. Então, amanhã você traga a sua carteira, vai no RH, que nós vamos te contratar. E assim, eu fiz uma festa muito grande. Parecia que realmente eu tinha passado no concurso da Força Aérea Brasileira que eu não tinha passado alguns anos anteriores. E eu comemorei muito essa minha admissão na TAM. Né? E no dia, foi julho, agosto, setembro, foi aproximadamente outubro de 2004. Né? Então, eu fui contratado como auxiliar de despacho de bagagem. Esse foi o meu primeiro cargo, onde a gente trabalhava lá no pátio, auxiliando o pessoal da rampa, do ground handling, na parte de operações de triagem das bagagens, mas como também auxiliava no check-in. Né, aquilo ali, e eu lembro que muita gente falava assim, nossa, tu, cara universitário, faz faculdade e vai trabalhar pegando mala em aeroporto, e eu não estava nem aí, para mim aquilo ali era uma realização muito grande, né, eu falei, só em estar dentro do aeroporto, perto da aviação, aquilo para mim é tudo, e eu fui contratado nesse cargo e em 2 meses eu já fui promovido, por incrível que pareça. Naquele ano ali de 2004 para 2005, a TAM era dominante aqui no aeroporto de Fortaleza. Você chegava no aeroporto, era TAM de ponta a ponta nos fingers do aeroporto de Fortaleza, e o movimento cresceu tanto, cresceu tanto, cresceu tanto, que várias pessoas foram promovidas, e eu fui um dos promovidos. Aí eu fui promovido para agente de aeroporto, foi o meu primeiro cargo, foi agente de aeroporto mesmo, onde eu recebi login, senha do sistema, comecei a atender no check-in, e aí foi a parte que eu mais me desenvolvi. Né? Mas eu sempre tinha um objetivo, que era trabalhar no pátio. Por que no pátio? Porque no pátio eu estava próximo dos aviões e próximo dos comandantes, dos tripulantes, né? Principalmente dos pilotos. Porque eu queria fazer esse networking com eles, eu queria conversar com eles e eu queria saber como eu poderia chegar ali, que ali era o meu objetivo. Então, eu busquei essa vaga de trabalhar no pátio, que no cargo era despachante de voos da TAM, e
Pouco tempo depois eu virei despachante também. Fui promovido novamente e virei despachante. Aí pronto, aí eu cheguei onde eu queria e comecei a atender os voos e conversar muito com a tripulação, até que eu peguei um comandante assim bem acessível e cheguei no cockpit para entregar a documentação. Aí ele falou assim: comandante, eu sempre, desde criança, eu tive um sonho de ser piloto. E o que eu tenho que fazer? Me ajuda. Tá? Olha, você tem que procurar um aeroclube. Aqui na sua cidade tem um aeroclube? Eu falei, eu acho que tem, mas eu vou pesquisar. Eu vou utilizar aí a internet e vou pesquisar aí para saber se tem algum aeroclube aqui na cidade de Fortaleza. E tinha o Aeroclube do Ceará. O Aeroclube do Ceará ele ficava no aeroporto, mas era no antigo aeroporto. E eu nunca tinha ido no antigo aeroporto, chamado hoje de Terminal de Aviação Geral, TAG, né, onde fica a aviação executiva, as empresas de táxi aéreo e tal. E fui visitar esse aeroporto e fiquei completamente encantado. Cheguei lá no aeroclube, eis quem é a primeira pessoa que me recebe lá, Carlinha, adivinha? Ai, tá passando aqui vários pela minha cabeça. Seu Edson. Seu Edson. Seu Edson, a primeira pessoa que me aparece lá no aeroclube. Bem mais jovem, né, do que ele é hoje. Aí ele, com aquele jeito fechadão dele, né? Porque ele é fechado, mas o coração não cabe dentro dele, né? Você tem que fazer o curso de piloto e é tantos dias por semana e o preço é esse e tal. Aquele atendimento bem seco, bem militarizado, né? E aí tá bom, olha, mas a turma ela só vai começar daqui a tantos dias e tal. E eu já estava no final da minha faculdade, já. Isso era mais ou menos no ano de 2007. Eu me formei no ano de 2007 e eu fiquei naquela, vou fazer uma pós-graduação, uma especialização e realmente vou seguir meu sonho. Não, vou seguir meu sonho, vou ser piloto. Fui no aeroclube e deixei o meu nome lá numa pré-matrícula e aproximadamente assim, uns 2 meses depois, ele me liga, ele com a dona Ana, que era a recepcionista de lá, e falou, olha, a turma de piloto vai começar. E eu fiz uma outra festa. Comemorei de novo, falei, nossa, agora eu vou fazer meu curso de piloto e tal. E entrei no ano de 2008, no começo de 2008, para fazer o meu curso de piloto privado, avião, no aeroclube. Me identifiquei de cara com a disciplina navegação aérea, de cara. O professor da disciplina de navegação aérea, o Fernando, era um cara altamente, como aqui diz no Ceará, né? Bruto, altamente ignorante. Era aquele cara que tu tinha que entender de primeira a matéria, que senão tu era burro, era mais ou menos assim. E ele era bem grosso com os alunos, ele era suboficial da aeronáutica, era controlador de voos, então ele tinha aquele jeito realmente bem militar. O Aeroclube do Ceará, ele era totalmente militar. Então, não eram muitas pessoas que se adaptavam a essa metodologia do Aeroclube. E eu gostei tanto da disciplina que eu comecei a ensinar os alunos voluntariamente, e ele me chamou para ser monitor voluntário dele. Você quer ser meu monitor voluntário? Com aquela cara bem fechada. Falei, eu adoraria ser monitor. Para mim é uma honra, né? Uma experiência, tá? Um desafio, coisa bem grande. Então, eu vou ser seu monitor voluntário de navegação. Então, eu ajudava muito as pessoas, os alunos em sala de aula que tinham dificuldade, que ele não tinha paciência de ensinar e que eu era paciência em pessoa. Então, eu ensinava muito os alunos navegação e depois eu também comecei a ensinar meteorologia, teoria de voo. Eu nunca fui muito bom em regulamentos e nem na parte de mecânica, não. Eu tinha uma certa dificuldadezinha, mas nessas 3 disciplinas eu tinha uma certa facilidade e ensinava o pessoal. E aí pelo fato de ter virado monitor voluntário do Aeroclube, eu consegui depois, aí ele, tu tem que cobrar pelas tuas horas aulas, tu não pode dar aula de graça, não. Então eu peguei um grupo de pessoas onde eu comecei a dar aula e comecei a juntar dinheiro. Então, olha, se tu realmente quer ser piloto, tu tem que juntar dinheiro, cara, porque as horas de voo são muito caras, né? E eu não tinha dinheiro para pagar. Rômulo, de cortar rapidinho, o que faz um monitor? O monitor ele é um auxiliar do professor. Entendeu? É aquela pessoa que ele auxilia o professor no momento que o professor não está disponível para tirar as dúvidas dos alunos, ajudar a resolver um exercício, a realmente se disponibilizar para os alunos. Esse é o trabalho do monitor. Para mim, foi desafiador pelo fato de ser algo novo, mas na Unifor, na Universidade de Fortaleza, quando eu fiz a faculdade de turismo, eu também fui monitor durante todo o curso. Então, eu cheguei a ser monitor a ponto do professor me ligar e falar, olha, eu não vou hoje aplicar a prova, não. Quem vai aplicar a prova é você. E sempre jogavam os desafios na minha mão e eu abraçava os desafios. Eu sempre adorei desafios, né? Eu gosto de ser desafiado. E aí eu recebi o cargo de monitor voluntário e eu tive a oportunidade de também dar aula e começar a juntar dinheiro para as horas de voo. As horas de voo não são baratas, né? E na época funcionava o Aeroclube do Ceará, tinha realmente as aeronaves aqui no Aeroclube do Ceará,
que um tempo depois não veio a ter mais. Por problemas administrativos, financeiros, o Aeroclube do Ceará fechou. E aí eu comecei a juntar dinheiro e eu cheguei para o meu chefe lá na TAM, eu trabalhava na TAM também, eu tinha sido promovido novamente para um outro cargo, eu virei despachante operacional técnico dentro da TAM, onde eu comecei a trabalhar com a parte de documentação de voos, parte de cálculos de combustível, peso e balanceamento, centro de gravidade, todo esse trabalho eu fazia dentro da TAM e eu fui promovido, trabalhava 8 horas, comecei a trabalhar 6 horas e ganhei mais. Mas aí, para mim conseguir fazer as minhas coisas durante o dia, eu tinha que pedir o meu chefe para trabalhar de madrugada. E muita gente queria trabalhar de madrugada por conta do adicional noturno, né? Que vinha um salário a mais, o adicional noturno. E eu consegui. Aí eu falei, chefe, estou fazendo curso de piloto, me ajuda e tal, estou precisando das horas de voo. Então o chefe se sensibilizou tanto com a minha história, ele viu tanta sinceridade naquilo que eu estava pedindo para ele, que realmente foi sincero, que ele me colocou de madrugada. Eu queria ir para a madrugada justamente para poder juntar dinheiro para fazer as minhas horas de voo. E ele me colocou de madrugada, eu falei, me esqueça de madrugada, não me tire da madrugada. Né? Então, eu atendi os voos de madrugada e tal, e durante o dia eu dava aula, como monitoria do Aeroclube, também dava aula particular, mas isso também não estava sendo suficiente, entendeu? Eu precisava de mais dinheiro. Porque só na minha época, para fazer o PP, o piloto privado aqui no Aeroclube do Ceará, era aproximadamente 12 mil reais, né? Ou 12 mil reais convertendo para a nossa moeda de hoje, para o nosso dólar, para a nossa inflação de hoje, dá aproximadamente 22 a 23 mil reais. Hoje é o que está custando um PP, um piloto privado, avião nas principais escolas do Brasil, né? Então, era um dinheiro que eu realmente tinha que juntar para pagar o meu curso de piloto. E aí, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Eu estava trabalhando de madrugada, estava dando minhas aulas e não era suficiente. Quando eu fui promovido na TAM, a minha primeira promoção para agente de aeroporto, né? A gente acha que está ganhando dinheiro para caramba, né? E compra logo um carro, né? E eu comprei um carro, eu financiei um carro, né? Eu não comprei um carro, eu financiei um carro em 48 prestações, né? De não lembro quanto, né? Financei um carro, eu tinha que, né? Um carro, um Celta, aquele Celta 2 portas, tal. E aí eu precisava de um carro, tá? Até para ir para Tá casa ótimo, não tem problema. É o carro, não tem problema. Pode levar onde você quiser. Exatamente, para ir para casa da namorada no final de semana também, para ir para balada com os amigos, isso e aquilo e tal. Mas essa compra do carro, só para eu entender um pouquinho melhor. Quando você já foi promovido para a TAM, você já tava como agente na TAM, Isso. e aí já estava, enfim, também registrado, ganhando um pouquinho mais. E você, bom, agora é hora de eu começar a fazer dívida. Mais ou menos por aí. E aí você Mas falou, aí, eu vou entrar num boleto logo. só para entrar na história, né? E aí o que aconteceu? Então eu comprei o carro em 2005 e eu quitei o carro em 2009. 4 anos, 48 prestações. Em 2009 eu quitei o carro. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz as minhas horas de voo de piloto privado, que foi no final de 2009 para 2010, eu quitei o carro e eu não pude desfrutar do meu carro quitado. Eu vendi o carro imediatamente. Né? Para quê? Para pegar o dinheiro e aplicar nas minhas horas de voo. Então, eu investi. Então, ou seja, eu me desfiz do meu carro e comprei uma moto, né? Que era mais barato e tal. E eu comprei uma moto e vendi o carro. E aí eu consegui fazer o meu PP, juntando dinheiro de horas-aulas da venda do meu carro e tal. Fiz o meu piloto privado aqui no Aeroclube do Ceará. Chequei o piloto privado e piloto privado não serve para nada, né? Digo assim, não serve para nada para você não ganhar dinheiro com a profissão, né? Você não o piloto privado a gente até brinca, PP, pensa que é piloto, né? Mas não, pensa que é piloto. Então, piloto privado é o pré-requisito para o piloto comercial. Agora vamos para a segunda etapa do curso, piloto comercial. Essa sim é uma etapa mais longa, né? Tem que fazer outro curso teórico, outro certificado médico aeronáutico, que na época acho que era CCF, Certificado de Capacidade Física, era CCF na época. Era isso mesmo. E hoje é CMA, né? Então eu tive que tirar outro CMA. Só que aí o que acontece? Eu também fui promovido lá no Aeroclube do Ceará, né? O seu Edson me promoveu e eu me tornei coordenador do Aeroclube do Ceará. E pelo fato de eu ter me tornado coordenador do Aeroclube do Ceará, eu fiz o meu curso de piloto comercial grátis. Eu ganhei a bolsa do piloto comercial lá no Aeroclube do Ceará.
Então eu ganhei uma experiência muito grande lá no Aeroclube com essa parte de documentação, relacionamento com a ANAC, matrícula de aluno, todo esse processo, tanto da parte pedagógica quanto da parte operacional, das aeronaves, escalas de voo, abastecimento, combustível, enfim. Então eu trabalhava de noite na TAM e de dia no Aeroclube, ainda dava aula. Então, assim, eu tracei uma estratégia realmente para mim fazer o meu PC, juntar as horas de voo, que aí seria realmente algo que eu ia ter que me virar em 20, em 30, em 40 para conseguir a grana do PC. Essa é a parte mais cruel, né? Então, aí o que eu fiz? Então, eu continuando trabalhando de madrugada, continuando dando aula, isso, aquilo e tal. E aí um amigo meu, ele abriu uma marmitaria. Né? Ele abriu uma marmitaria e estava precisando de motoqueiro. Fui entregador de refeições para poder juntar dinheiro, fiz empréstimo em banco, sujei o nome, SPC, Serasa e tal, faz parte, mas paguei já. Esse é o objetivo. E aí no ano de 2014, eu já estava com todo o dinheiro em mãos para poder fazer realmente o meu curso de PC Multi-FR, né? Piloto comercial, Multi-FR, voo por instrumentos. E o Aeroclube do Ceará não existia mais, infelizmente. Em 2014 ele já estava bem ruim, a situação do Aeroclube, e eu tive que fazer fora, né? E isso me obrigou a tomar uma decisão, porque eu não tinha como fazer no meu período das férias, porque eu queria continuar trabalhando na TAM, afinal já se passaram 10 anos, né? Porque eu comecei a trabalhar em 2004 e já era o ano de 2014. E eu conversei com o meu chefe, falei, pô, chefe, eu preciso de pelo menos aí 45 dias para mim conseguir fazer o curso, porque em 30 dias de férias não dá e tal. E ele me ajudou bastante, tentou, mas vamos lá, é impossível, a empresa não vai liberar esse período. E para mim ir e voltar não compensava, porque eu escolhi o Aeroclube de Pará de Minas, eu estudei muito sobre as escolas no Brasil e eu escolhi o Aeroclube de Pará de Minas pela referência que tinha. Todo mundo que ia para lá saía super satisfeito, voltava muito bem a formação profissional. E eu escolhi lá e não teve jeito, eu tive que tomar uma decisão. E eu pedi para sair da TAM. Foi uma decisão bem difícil, né? Porque quando você pede para sair, você tem que preencher uma cartinha de próprio punho, você tem que escrever uma cartinha solicitando o seu desligamento da empresa. E eu lembro que eu preenchendo essa cartinha, pingou uma lágrima na carta, né? Eu me emocionei muito nesse dia e tal, porque afinal 10 anos de empresa não são 10 meses. E eu fiz muita amizade lá dentro e tal. E aí, enfim, e eu falei, chefe, eu tô saindo para voltar, né? Esse é o meu objetivo. Eu quero sair, mas eu quero voltar porque eu amo essa empresa, me dediquei. A gente sabe que nenhuma empresa é perfeita, mas a gente aprende a gostar da empresa mesmo com os defeitos que ela tem, mesmo com situações que são criadas dentro da empresa. Eu amava a TAM. E eu queria ser piloto da TAM, era o meu sonho, né? Então, chefe, eu tô saindo para voltar. Aí, tá bom, tô te esperando aqui, o que eu puder eu vou te ajudar. E aí a vida me jogou para outro destino, né? Eu fui para Pará de Minas e passei o período da Copa do Mundo de 2014, aquela Copa do Mundo que teve no Brasil, né? Eu estava lá, né? Fiz o meu curso nesse período todo, passei exatamente 43 dias lá em Pará de Minas, né? Eu fiz em tempo recorde o meu curso, chequei, passei tudo de primeira, fui bastante focado naquilo ali que eu queria, estudando bastante, enfim, e cheguei no dia da minha prova prática, fiz o meu cheque, fiquei muito feliz, comemorei lá a história de Aeroclube, quando você checa, você paga um churrasco, né? Então, praticamente é churrasco direto no Aeroclube. O piloto que checou, paga o churrasco. Então, você passa o curso todinho comendo churrasco de graça, mas vai chegar o teu dia que tu vai ter que pagar. Então, eu paguei o churrasco. A lei do retorno. A lei do retorno. Comemorei bastante e voltei para Fortaleza, né? Só que aí o que aconteceu? Eu voltei para Fortaleza sem nada, sem TAM, sem Aeroclube, desempregado, mas com uma carteira de habilitação técnica na mão. Legal! Rômulo, você comentou eu fiquei um pouco na dúvida quando você comentou do curso de piloto por instrumento, é isso que você tinha comentado? Como que é esse curso? Mais ou menos como que ele é, Rômulo? Como que ele funciona?
Quando você vai fazer o curso de piloto comercial, você faz praticamente 3 cursos, um pacote de 3 cursos. É o PC, piloto comercial, o Multi, que é você voar aeronaves com mais de um motor, né? Um bimotor, geralmente são bimotores, né? Geralmente os aeroclubes utilizam a aeronave Cênica, que é uma aeronave endossada pela Embraer. Então, geralmente são elas as utilizadas para você aprender a voar aeronaves bimotoras, que chamam de multimotores, e o IFR, que é a regra de voo por instrumentos, você vai aprender a voar utilizando os instrumentos do avião, né? Principalmente se você tiver numa condição, dentre vários instrumentos que tem, o principal instrumento é o horizonte artificial. Então, digamos que você está dentro de uma nuvem, você não tem a referência do teu horizonte natural, da linha do horizonte natural, e passa a ter a referência do horizonte artificial, que é um instrumento que é movimentado através de uma bomba de vácuo dentro da aeronave. Então, são vários instrumentos. É o que o piloto ele tem que fazer, o famoso cross-check. É cross-checar os instrumentos. É o horizonte artificial velocímetro, horizonte artificial altímetro, horizonte artificial climb, entre HSI, RMI, VOR, o sistema RNAV, dentre vários sistemas, com a experiência, ele vai aprendendo a cada vez mais utilizar desses instrumentos. Então, quando a gente fala de IFR, é a regra de voo por instrumentos. É você voar confiando nos instrumentos da aeronave. Legal, show de bola. Uau! Jéssica, quer fazer uma pergunta? Tá contigo. Então, você disse que aprendeu muito como agente de aeroporto. Eu vejo muitas pessoas falando que quem passou, né, por agente de aeroporto, depois que virou, depois acabou virando comissário, depois virou piloto, mas quem passou por agente de aeroporto sempre fala com muito carinho, né, pelas experiências que teve. E você falou aqui que aprendeu muita coisa. Teve algo nessa trajetória, nesse período, que te marcou ou que trouxe algum aprendizado muito grande para você que você queira dividir com a gente? Teve sim, a época do apagão aéreo, né? Eu não sei se vocês lembram bem, mas teve eu não lembro a data, mas foi em setembro de 2006, eu não lembro o dia, que houve aquele choque do Gol e do Legacy, né? Que teve aquele acidente muito triste do Gol e do Legacy, e que alguns dias depois os controladores de voo decretaram greve dos controladores de voo. E o espaço aéreo do Brasil parou, os aeroportos pararam, eram milhares de passageiros nos aeroportos sem ter aviões para embarcar e desembarcar, porque não tinham slots no espaço aéreo brasileiro. Os controladores pararam, a aviação parou e as companhias aéreas continuaram vendendo passagens e a confusão foi generalizada. E teve dias que, tipo, eu fui trabalhar, entrava para trabalhar às 5 horas da manhã e saía às 11 horas da noite, né? Sabendo que no outro dia a rotina ia ser a mesma e passageiros querendo agredir a gente, era realmente muita humilhação mesmo que a gente passava, nós funcionários de companhia aérea. Então, em 2006, eu passei por essa experiência, né? E no ano seguinte teve aquele acidente da TAM, que foi terrível, né? Aquele acidente do voo 3054, que veio de Porto Alegre para Congonhas e não parou, né, no aeroporto e bateu no prédio da TAM e teve 199 vítimas fatais. E é aquela história, né? Eu sempre falo para os meus alunos que nós que escolhemos a área da aviação, eu, vocês, todo mundo, porque eu me considero um eterno estudante de aviação. Toda vida que alguém me pergunta qual é a sua profissão, Rômulo, eu não falo piloto, eu falo estudante de aviação. Tanto que a gente fez até a blusa lá da Interline com o nome estudante de aviação. Se vocês quiserem, eu posso mandar uma para vocês aí pelos correios, da conversa da gala, e faço questão de mandar. Adoro! Tá? Mando com o maior prazer, mando para todos vocês a blusa estudante de aviação. Que legal! Porque nós que escolhemos a aviação, nós somos eternamente estudantes, independente da profissão que a gente está exercendo. E aí, eu lembro que eu estava no aeroporto trabalhando e chegou um e-mail, fogo em Congonhas, e de repente caiu a ficha que o avião tinha caído, batido, pessoas morreram, o avião estava pegando fogo e tal. E a gente, naquela tensão de saber que no dia seguinte o bicho ia pegar e por vários dias consecutivos o bicho ia pegar lá no aeroporto. Meu Deus, passamos por um apagão aéreo e agora vem outra pancada dessa aí para a gente
segurar. Então, foi bem tenso, né? E eu já fui para casa meio que sem conseguir dormir. E quando dá aproximadamente assim, umas 2 horas da manhã, o celular toca. Isso aí era dia 17 de julho de 2007. Foi o dia do acidente, né? Já era madrugada, já era dia 18 e o gerente me liga, né? O chefe me liga, o celular tocou, eu vejo o celular dele, o número dele, eu tomei um susto. Apesar que eu nem estava conseguindo dormir direito, ele só fala assim, ó, arruma tuas coisas que amanhã de manhã tu tá embarcando para São Paulo. Aí mas como assim, chefe? Eu embarcando para São Paulo e dormindo meio que zonzo, sem entender nada. A gente vai precisar de vocês aqui de Fortaleza para dar um apoio na operação lá do aeroporto de Guarulhos, porque o aeroporto de Congonhas fechou e eles estão convocando pessoas do Brasil inteiro para dar um apoio no aeroporto de Guarulhos, porque todos os voos alternaram para Guarulhos. E aí eu ainda perguntei assim, chefe, eu tenho escolha? Ele tem não. E eu tive que ir, né? Mas assim, é óbvio que eu aceitei. E assim, foi um dos grandes desafios profissionais que eu tive que passar, agradeço ele eternamente por isso. Eu trabalhei 28 dias no aeroporto de Guarulhos, eu fui até o local do acidente, eu vi cenas que eu não desejo para ninguém, eu vi cenas horríveis lá, eu vi o avião, o Mike Bravo Kilo, que era o prefixo da aeronave, eu vi o Mike Bravo Kilo ainda em chamas, eu recebi no aeroporto de Guarulhos o voo com os familiares das vítimas do acidente vindo de Porto Alegre. Eu tive contato, praticamente levei uma senhora no posto médico, uma senhora que no mesmo voo tinha perdido a mãe e a filha, no mesmo voo. Então, assim, como pessoa, foi um dos momentos mais tristes que eu vivi na minha vida, vendo aquilo ali de perto. Mas como profissional, foi um dos momentos mais desafiadores que eu vivi na minha vida, foi ter realmente sido convocado para participar do corpo de voluntários profissionais da aviação do voo TAM 3054. Então, foram realmente 28 dias que me fizeram amadurecer bastante, que me ensinaram várias lições e, principalmente, pensar que segurança sempre tem que ter em primeiro lugar. A primeira coisa que a gente tem que pensar é em segurança. A gente tem que adotar a cultura de segurança. Então, hoje eu trabalho sempre com uma margem de segurança muito alta. Não só na minha vida profissional, mas também como na minha vida pessoal. Né? Então, isso foi realmente foram 2 experiências que me marcaram bastante. Foi o apagão aéreo e foi o voo TAM 3054. Então, depois disso aí, passageiro gritando no balcão e me ameaçando, era muito tranquilo, sabe? Era sossegado, a gente Tudo Zé. fazia que não estava nem aí, deixava o cara gritar, falar, por tudo que eu vivi durante esses 2 períodos trabalhando no aeroporto. Então, eu realmente valorizo muito essa experiência que eu passei. Valorizo muito, conto para os meus alunos, conto sempre para as pessoas que eu posso contar, assim, com muito orgulho essa experiência que eu passei. Que bacana, obrigada. É nesse momento que a gente percebe o quanto o nosso treinamento vale a pena, né? Porque eu digo assim, tanto para quem trabalha com a questão de segurança, mas para a gente também, que nós não deixamos de ser agentes de segurança, como comissários, como pilotos, né? E a gente aprende em todo momento, dando nosso treinamento na aviação, que a gente tem que conhecer o passageiro olhando para ele, né? Saber se a pessoa se a pessoa tá feliz, se a pessoa tá triste, porque tem gente que está indo para um aniversário, mas tem gente que está indo visitar um parente por motivo de óbito, né? Então, empatia, a gente tem que saber tratar todo mundo com empatia, tem que saber cuidar do passageiro de acordo com a necessidade dele. E é nesse momento, a gente estuda tudo isso, né? Imaginando, nunca vai acontecer isso na minha vida profissional. Só que para a aviação, é uma coisa até que o Rômulo dizia muito na sala, eu vou trazer aqui para o Conversa na Galley, nunca diga nunca para a aviação, né? A aviação, tudo pode acontecer. Então, é nesse momento que a gente vê que o nosso treinamento vale a pena. E como tu fala muito, Rômulo, da questão dos teus alunos, do que tu passa para a Interline, conta pra gente um pouquinho também de como que surgiu a Interline, de onde surgiu essa ideia maluca de criar uma escola de aviação maluca, gente. Eu estudei lá, eu tenho propriedade para falar. A Interline, ela não é uma escola, ela é uma casa
uma família e todo mundo é doido, todo mundo é maluco, a começar pelo Rômulo. Então, conta aí pra gente a história da Interline, por favor. Verdade, né? Mas, assim, para mim contar a história da Interline, eu preciso também terminar aquela história que eu parei de como eu realmente me tornei piloto, né? Que eu terminei o Aeroclube de Pará de Minas e voltei para Fortaleza sem nada, sem TAM, sem emprego, sem nada e tal, e comecei a mandar mensagens para os meus colegas e tal, e não conseguia emprego de jeito nenhum. E aí abriu um projeto no SENAC, que é o Serviço de Aprendizagem Comercial, acho que é assim que se fala, o SENAC, muito conhecido no Brasil inteiro, o SENAC, acho que na cidade de vocês tem também, e abri um projeto lá do Pronatec para a área de turismo, eu me inscrevi e virei instrutor do SENAC, e lá dentro eu consegui ganhar também uma especialização por eles, lá para a questão de docência do ensino profissionalizante, e vim a trabalhar no SENAC, prestando serviço como prestador de serviço do SENAC, por aproximadamente 1 ano e meio. Né? E eu rodei várias cidades aqui, principalmente do interior do estado do Ceará. A primeira cidade que eu fui foi Aracati, onde tem a praia de Canoa Quebrada, que o aeroporto estava inaugurando. Depois eu fui para Juazeiro do Norte, que é a terra do Padre Cícero. E lá em Juazeiro do Norte, eu tive a oportunidade de encontrar um grande amigo que era piloto da TAM e resolveu ir para a Avianca e recebeu uma proposta da aviação executiva. E o chefe dele lá, o empresário que tinha comprado o avião, estava precisando de um copiloto, só que eu não tinha o contato dele. E assim, ele gostava tanto de mim lá quando eu trabalhava com ele lá no aeroporto, que eu atendia os voos dele, ele via sempre a minha motivação, a minha pegada e tal, e ele me convidou, cara, eu tô precisando de um copiloto, eu tenho um monte de cara experiente aí, mas eu quero você, porque eu conheço sua índole, eu conheço seu caráter e tal. E aí, mais uma decisão na minha vida, eu tive que largar o SENAC e fui realmente trabalhar como piloto. Então, meu primeiro emprego como piloto foi na cidade de Juazeiro do Norte. Eu voei uma aeronave executiva bimotor muito boa, chamada Baron, que é da Beechcraft, é uma empresa canadense, a Beechcraft. E eu voei lá por 8 meses, o Baron, ganhava muito bem, meu salário era fantástico, o empresário lá, o dono do avião, era um cara muito bacana, muito decente, que até hoje eu tenho amizade com ele, e ele me pagava em dia, carteira assinada, e era um salário que todo piloto inicial gostaria de ter. Né? Meu salário realmente era muito bom, e como eu sempre fui uma pessoa muito organizada financeiramente, né, eu juntei praticamente 80% desse meu salário, eu não gastava, eu guardava. Né? E é o famoso, como disse cearense aqui, né? Eu sou carioca, mas sou mais cearense porque vim morar aqui, né? É o famoso pé de meia, né? O pezinho de meia, né? Aquele que você guarda na meia, né? Então eu sempre fui muito conservador financeiramente, digamos assim. Então eu juntei uma grana legal e tal, e quando deu mais ou menos assim o ano de 2015 para 2016, que o país estava passando por uma recessão bem grande, né? Aquela crise que estavam dizendo, aquele impeachment da Dilma, aquela troca presidencial, que o país, a economia realmente desandou bastante, e a empresa lá do meu chefe, o seu Thales, lá em Juazeiro, ficou numa situação bem ruim, e a primeira coisa que eles fazem realmente é vender o avião, porque o custo operacional de um avião é muito alto. E eles venderam o avião, infelizmente, foi um dia bem triste para mim, né? Ele vendeu o avião olhando e falou, olha, Rômulo, eu não vou vender o avião, eu vou emprestar o avião, mas eu pretendo retornar com ele em 3 meses e tal, e eu vou dar baixa na sua carteira, mas eu pretendo te recontratar de volta e tal. Enfim, eu voltei para Fortaleza. E quando eu voltei para Fortaleza, e imediatamente, que foi no início do ano de 2016, imediatamente abriu uma oferta de mestrado na Universidade Federal do Ceará, que foi a primeira turma de mestrado do ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que fica em São José dos Campos, e abriu uma oferta de mestrado do ITA aqui em Fortaleza, de segurança da aviação civil e aeronavegabilidade continuada. E eu participei da primeira turma de mestrado, passei na seleção do mestrado, e quando eu ia começar a fazer o mestrado, o seu Thales me liga de volta. Rômulo, volta para Juazeiro que o avião está comigo de volta. Aí mais uma decisão difícil na minha vida. Eu tive que largar o mestrado, eu larguei. Eu realmente não fiz o mestrado e voltei para Juazeiro e voei por mais só 2 meses, gente. Voei só 2 meses e aí ele realmente vendeu o avião.
Então, aí eu fiquei sem mestrado e fiquei sem avião. Eu tinha todos os motivos do mundo para ficar depressivo. Sim. Mas a Todos, vida é feita de decisões, né? Foi a decisão mas que eu você não sentiu naquele fiquei. momento, né? Mas eu não fiquei depressivo. Eu fiquei triste porque eu tinha perdido a oportunidade de fazer um mestrado do ITA. Gente, era algo assim, realmente era um sonho você ter um diploma de mestrado do ITA. Então eu perdi, e eu fui com aquela empolgação de realmente ficar voando lá, porque lá minha condição de voo era muito boa, né? Eu tinha uma situação bem favorável lá em Juazeiro, e aí só durou 2 meses e eu voltei para Fortaleza realmente mais ou menos em maio de 2016, né? Então ele foi um patrão muito bom, ele me pagou tudo e mais além do que deveria pagar, né? Olha aqui, aí eu contei minha história para ele que eu tinha desistido do mestrado para voltar e tal, abri o coração para ele. E ele, pô, Romulo, tá, eu vou te ajudar. Então ele meio que me deu uma rescisão dobrada, digamos assim, né? Então ele me ajudou muito financeiramente e eu sou grato a ele até hoje. E assim, realmente essa parte financeira foi a decisão para poder abrir a Interline. Agora eu vou responder a pergunta da Carlinha, né? De onde é que surgiu a Interline, né? Porque quando eu era coordenador do Aeroclube do Ceará e eu vi o Aeroclube do Ceará fechar, também foi um dia muito triste para mim, porque eu era uma pessoa que, pelo fato de ser coordenador lá do Aeroclube, eu me doava para o Aeroclube do Ceará, né? Eu, seu Edson, o Souzinha, né? Fomos pessoas que eles já bem mais antigos, né? Fui um coordenador mais recente. Então eu me doava para o Aeroclube do Ceará, eu realmente fazia um gerenciamento bem diferenciado lá no Aeroclube do Ceará, tentando promover a escola cada vez mais e tal, mas eu vi que só a minha motivação não era suficiente, né? Tinham outros fatores que contribuíam de forma retrógrada, digamos assim, para o Aeroclube do Ceará evoluir. Então, chega uma hora que a gente cansa, a gente fica estressado, desgastado de realmente trabalhar sozinho e não ver retorno, né? E aí eu saí do Aeroclube do Ceará e tal, e quando eu voltei para Fortaleza, depois da minha rescisão lá em Juazeiro, que eu estava realmente com um valor bacana no bolso, digamos assim, na conta bancária, eu falei, cara, eu vou tocar o barco agora e vou abrir uma escola, porque isso era uma coisa que eu gostei tanto, uma coisa que eu tive tanta experiência lá no Aeroclube do Ceará. Fortaleza realmente não pode ficar sem escola de aviação. Fortaleza tem que ter uma escola de aviação, Fortaleza tem que ter uma formação profissional para essa área da aviação. E aí eu comecei a juntar a papelada, comecei a organizar toda a movimentação do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica número 141 da ANAC, e mandei na época, hoje em dia não, hoje em dia a gente manda pelo sistema, mas na época tinha que mandar pelo SEDEX, mandei documentação pelo SEDEX e esperei aproximadamente aí 1 ano para sair a certificação da Interline, né? Então, enquanto essa certificação não saía para o curso de piloto comissário, a gente fazia curso de agente de aeroporto, a gente fazia o curso de pátio, faziam outros cursos também, né? Implantamos vários treinamentos bem legais lá, e também na área de turismo também e tal. Isso fez a Interline começando a ganhar nome no mercado, né? Tanto que ela começou como Interline Consultoria e Treinamentos, era uma empresa de consultoria e treinamentos, né? A gente fez, acho que a Carlinha não chegou nem ela chegou a ver a evolução, a construção da segunda parte da Interline, mas boa parte que a Carlinha estudou lá, a Interline ela era uma secretaria pequenininha com um banheiro masculino e uma sala de aula que era uma varanda que tinha no anexo da casa do meu pai, né? Então, ou seja, a Interline ela é vizinha à casa do meu pai e tinha um espaço ocioso, e pelo fato de eu realmente, aí despertou meu espírito empreendedor, né? Eu investi, contratei uma empresa, fiz uma obra e montei a secretaria, a sala de aula e tal, e atingi os mínimos requisitos que precisavam para a Interline ser certificada, né? E onde surgiu o nome Interline? Gente, o nome Interline surgiu numa mesa de bar, vocês acreditam? Numa mesa de bar. Cara, eu quero montar a escola, que nome eu vou dar para a escola? Né? E aí, conversando com um grande amigo meu, que hoje ele é gerente da Azul em Campinas, que é o Vinícius, né? E a gente conversando, e ele sempre me deu apoio até hoje, ele é um irmão para mim, um grande amigo, a gente sempre conversa, e a gente conversando, cara, que nome vai dar? Então apareceram 1 milhão
de nomes, até de repente, numa mesa de bar, tomando aquele chopp gelado, apareceu o nome Interline. Caraca, Interline, que nome legal, então vai ser esse nome. E aí a gente cuidou logo de registrar o nome e tal, para fazer logo rede social, Instagram, Facebook e tal, site e a Interline Aviation. E aí criamos o nome Interline, mandamos para a ANAC toda a documentação com o nome Interline, e exatamente no dia 21 de agosto de 2017, a data do nosso aniversário, 21 de agosto de 2017, nós recebemos a certificação, né? Então, cada pequena conquista era muito comemorada. Então, nesse dia da homologação, gente, foi assim, incrível. Só que agora ia ser com a minha administração. Ia ser com a minha administração, com o meu jeito de ser, esse jeito maluco, espontâneo de ser, de entrar na sala de aula dando aquele bom dia logo para a sala inteira dizer bom dia, não é simplesmente bom dia. Eu sou maluco, que todos nós somos malucos, mas essa doidice é maluco por aviação, né? O nosso sangue circula a aviação, formar pessoas, preparar profissionais para o mercado de trabalho e principalmente ver o sorriso, o olhar desses profissionais agradecendo a gente pelo fato da gente ter contribuído para que aquela pessoa realizasse o sonho dela. Então, isso não tem preço, né? Isso realmente é o nosso combustível para a gente trabalhar cada vez mais, dia a dia, para sempre estar dando o nosso melhor. Isso tá no nosso hábito. Eu acho que todo mundo que entra na aviação, que é picado pelo muito bichinho legal. da aviação, acaba ficando um pouco maluco, né? Porque... Fica acho que maluco, em todo canto assim, do Brasil, quem entra fica maluco. Gente, esse bom dia do Rômulo não é normal, é porque, assim, a aula dele começa com aquela escada. A escada é uma escada que você começa olhando para ela pensando, meu Deus, quando você chega lá em cima, você pensa assim, consegui, porque é difícil de subir aquela escada. Aí o teu dia começa assim, quando chega na sala, o Rômulo já dá aquele bom dia, aí você sabe, pronto, começou o dia começou. Entendeu? Eu sou imediatista, né? Para mim, tem que ser aqui e agora, né? Não pode ser muito para depois. Então, eu olhei, não, vai ser aqui. Chegou a hora da Interline, crescer. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas tem muitas fotos e vídeos no nosso Instagram, né? Fizemos o nosso mockup, que eu chamo de Flight Safety, né? Eu até brinco, não é o Flight Safety, não somos nós que estamos imitando o Flight Safety, é o Flight Safety que está imitando a gente. Nossa instrução que nós realizamos lá no nosso Flight Safety com o nosso instrutor Luciano, que é chefe de cabine da Gol, gente, é uma instrução que realmente eu abro a boca para dizer com toda propriedade algo realmente de outro mundo. Mas assim, por um lado, vamos enxergar o lado bom da coisa, porque em menos de 15 dias, quando a ANAC emitiu a portaria 864, que as aulas presenciais poderiam ser substituídas pelas aulas remotas, em menos de 15 dias, todos os nossos alunos já estavam com o curso EAD. É verdade, verdade. Rômulo, é o seguinte, ó, a gente está chegando, já temos autorização para pousar o nosso voo aqui, já estamos no finalzinho e eu queria muito, e eu vi que na tua fala está muito claro que você aproveitou as oportunidades, você se preparou para elas. Então, foi muito evidente que você preparou para as oportunidades e quando ela surgiu, você falou, nossa, eu vou enfiar as caras. E isso deu o resultado que deu, de você entrar como estagiário e depois registrado e aí começar a aparecer os cursos e hoje você ser um piloto hoje. Então, está muito evidente isso para a gente. Então, como a gente está encerrando já, eu queria muito que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo você agora, Rômulo, que está pensando em fazer um curso, pensando em estudar como você estudou. A gente quer muito ouvir de você uma mensagem, o que o que as pessoas podem se inspirar em você para não desistirem dos sonhos. Está contigo, por favor. A mensagem que eu posso deixar para as pessoas que estão assistindo, né, é que as pessoas realmente tenham um desejo de conquista, né, o desejo de vitória. O sabor de vitória ele é muito bom, né, e que as pessoas entendam que a vitória ela é um caminho a ser percorrido, é um processo a ser percorrido. Ninguém conquista, ninguém tem uma vitória, ninguém levanta um troféu de um dia para a noite. Né? Isso a gente pode ver em vários lugares, até no próprio esporte. A pessoa, para conquistar, por exemplo, uma medalha de ouro na Olimpíada, ela tem que treinar muito, ela tem que praticar muito. Né? Então, a frase que eu deixo para as pessoas, eu acho que a Carlinha até conhece essa frase, treinem difícil para a sua competição ser fácil. Treino difícil é igual a competição fácil. Treinem difícil todos os dias, gostem do que é difícil. O difícil é onde a concorrência é menor. Tá? O fácil é para todo mundo.
é o difícil, é que é o caminho saboroso, é que é o caminho da conquista, é que é o caminho da vitória. Então essa é a mensagem que eu posso deixar. Treino difícil é igual a competição fácil. Ah, que legal, muito legal, legal. Carlinha e Jéssica, eu vou deixar para vocês agora, quiserem falar alguma coisa, e a gente já em seguida agradece o Rômulo pelo tempo que teve com a gente aqui, e a gente encerra. Então, tá com vocês. Carlinha, por favor, e depois a Jéssica pega a palavra aí. Eu só queria dizer que, como sempre, o Rômulo me dando uma injeção de energia, de ânimo, né? Os tempos não são fáceis e tem muita gente pensando em desistir, mas a gente tem que aproveitar a oportunidade de se preparar mais. Então, Rômulo, muito obrigada mesmo. Em nome de todo o Conversa na Gala, inclusive, obrigada pelas camisas da Interline, eu vou cobrar. Pode cobrar. Faço questão de mandar para todos vocês. Eu acho que o pessoal de casa também está muito motivado agora depois dessa, mas obrigada mesmo, de verdade. Coração. Eu que agradeço. Jess? Rômulo, obrigada pela paciência, por doar o seu tempo para a gente, que é o que tem mais de precioso que um ser humano pode presentear o outro, que é o seu tempo. Eu sempre digo isso. E parabéns pela sua trajetória, parabéns por todas as suas escolhas que te levaram a ser o Rômulo que você é hoje. Parabéns mesmo, de verdade. E obrigada por nos inspirar, obrigada por deixar aqui um pouquinho do seu legado, porque esse vídeo vai ficar para sempre, para quem quiser assistir. E, de verdade, pode mandar as camisas, a camisa eu aceito. Mandarei. E te desejo muito sucesso. Conte conosco e que você tenha aí, ainda dá para desejar, né? Ainda estamos no início do ano, que você tenha aí um excelente ano, com uma excelente recuperação de 2020, tá bom? Amém. Obrigada por tudo. Deus quiser. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês, um prazer, estou sempre à disposição. Podem, que precisar de mim, eu estarei sempre a postos para ajudar, contribuir, colaborar para que as pessoas realmente tenham sucesso na carreira profissional. Muito legal. Muito legal. Também quero agradecer o pessoal que assistiu até agora. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo com a gente até agora. Muito obrigado pelo carinho aí, sexta-feira à noite. Tá aqui, ó, dá o seu like aqui pra gente, compartilha esse vídeo, conhecer a história do Rômulo. E obrigado, Rômulo, obrigado mesmo por confiar na gente, obrigado por contar a tua história. Foi um prazer, assim, gigante te ouvir. E veja o pessoal que está assistindo a gente. Sexta-feira que vem tem outra entrevista. E, Rômulo, obrigado pelo carinho. E vejo vocês na sexta. Tchau, pessoal. Até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Agora sim, né? Depois de ter parado aí numa blitz, numa barreira sanitária, tá tudo Mentira. tranquilo. Não foi preso, tá? Não foi preso. Não. Tranquilo. E flamenguistas, isso mesmo. Ai, palhaçada. Não vou me apresentar porque acho que seria até uma ofensa pro Rômulo. Já mandou. Já mandou? Aí eu mandei lá pro pessoal ver da edição se fica legal. Gente, eu preciso ver o Rômulo na parte de cima. O pessoal já tem toque, tá ruim. Pronto, agora ele apareceu. O que acontece? É que pra ela, você tem que aparecer lá em cima, ó, na tela. Aí ela tem esse problema. Tranquilo. Porque eu gosto de falar olhando nos olhos da pessoa e ele fica bem assim. E eu tô olhando nos seus olhos agora, cara. Olha! Tá gravando? Tá.